pessoal, sejam muito bem-vindos a mais este vídeo da Eletronorte. Aqui quem fala é o Girleison. Estou gravando esse vídeo aqui na sequência do vídeo anterior, por isso que eu estou com a mesma roupa aqui. Pessoal, seguinte, existe uma coisa chamada serigrafia nas placas-mães. Não só de notebook, mas de desktop, praticamente toda a placa-mãe tem serigrafia. O que é a serigrafia, Girleison? Serigrafia é o que vai lhe orientar na hora de analisar o esquema elétrico, tá aqui o esquema elétrico, e bater ali com a placa, né? Então, quando você está lá no esquema elétrico, você vê lá que determinada tensão ela vai chegar no PQ23. Aí você vai, PQ23. Ok, no esquema elétrico está dizendo que é o PQ23. Mas na placa, onde está o PQ23? PQ, né? O P é de power e Q é referência a transistor. Então é um transistor, esquece o P, foca no Q. Q é transistor, porque às vezes você tem um PR, você tem um PC, né? C, capacitor, PR, né? Um resistor. Mas tem vídeo aqui no canal sobre isso, viu, pessoal? Mas você tá lá, PQ23, ok. Onde é que está o PQ23? Você baixa o esquema elétrico, né? Você vê isso. Mas na placa-mãe? Na placa-mãe, normalmente, você vai ter a serigrafia que ela vai lhe orientar. Por exemplo, olha só aqui, olha. Eu vou usar só essa câmera aqui. Vocês estão vendo aí, olha. No centro da imagem, você tem um componente. Tá vendo aí? Deixa eu tentar botar aqui mais esse bem daqui assim que fica mais fácil. Nessa placa aqui, pessoal, curiosamente, ela tem alguns transistores que ela traz como né, circuito integrado, mas é um transistor. É o caso desse daqui da entrada, olha. Deixa eu ver se eu consigo dar foco. Tá vendo aí que é o 15? O 15 é um transistor, né? Essa alimentação ela vai passar pelo DC Jack, que é o CN20 alguma coisa aí que eu não consigo ver. Essa tensão vai vir passar pela B14, que é uma bobina, um indutor, e vai chegar no O15, que é um transistor. Beleza, pessoal? Então, vai chegar, vai receber um pulso aí no gate e vai chavear. E essa tensão de 19 volts vai passar para o outro lado. Tá aqui, tentando focar aqui. Vai passar para o outro lado. Quando passar para o outro lado, você vê que tem 4 marcaçõezinhas, né, formando aí um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. É bem aqui assim, ó. Peraí. Aqui, ó, desse lado aqui. Deixa eu pegar uma pinça aqui, fica mais fácil. Aqui, olha. Aqui ela entra para dentro da placa, né? E ela vai enraizar e vai-se embora para alimentar os circuitos. Essa tensão de 19 volts, ela vai enraizar pela placa. O que acontece? Você consegue identificar pela serigrafia aqui para onde vai. Você pega o esquema elétrico, pega a placa, você consegue conciliar as duas coisas e estudar. Mas tem certas placas que a coisa não é bem assim. É o caso, por exemplo, da Samsung. Eu tenho uma sucata aqui, ela vai estar faltando aqui um transistor, mas dá para você entender a lógica que eu quero falar. Olha só. Então, deste lado aqui, ela está meio empoeirada. Desse lado aqui, olha. Pegar aqui a pinça. Você tem o conector onde vai vir, onde vai vir tá aqui, ó, onde vai vir um jack. O jack vai conectar aqui, vai vir a tensão de 19 volts. Do outro lado, a gente vai ter a trilha onde vai dar continuidade. Deixa eu ver aqui. Tá vendo aqui, ó? Vou pegar aqui a pinça para mostrar para vocês. Aqui fica mais prático para mim gravar aqui esses vídeos rápidos numa câmera só. Mas ó, tá aqui, olha, vai chegar aqui do outro lado. Você vai ver que mais para cá ó, tem a bobinazinha, o indutor, por onde vai passar essa alimentação de 19 volts. Beleza? E mais na frente nós temos 2 transistores. Tá vendo onde tá faltando um aí? Você consegue ver no centro da imagem? Já tem 2, um tem e o outro não tem. Olha só. Deixa eu ver aqui. Tem um aqui e tá faltando esse outro aqui. Esse daqui são 2 transistores. Procura a serigrafia aqui. Procura. Você tá vendo?
Você não está vendo, né? Então aqui, essas placas da Samsung, ela não tem serigrafia. Naquela da positivozinha, STI, CCE, tem. Na da Samsung não tem. E agora, como é que você vai saber que componente é? Onde é que esse componente está? Você vai saber isso utilizando uma coisinha chamada bordeview. Mas nem sempre você acha o bordeview. E aí complica. É onde você vai ter que entender como o circuito da placa funciona, né? Quando você trabalha muito com determinado tipo de placa, como placa de notebook, por exemplo, você entende como ela funciona. Como você entende como ela funciona, mesmo sem bordeview, sem esquema elétrico, você vai conseguir entender como essa tensão se redistribui pela placa, né? Mas não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando aqui sobre a questão da serigrafia, né? Então, você vai depender do bordeview para conseguir analisar essa placa, principalmente se você não tiver analisado ela anteriormente. Esses dias eu peguei um notebook Samsung Gamer que não tinha serigrafia, não tinha esquema elétrico, não tinha bordeview. E eu tive que fazer o reparo da placa mesmo na raça, né? Baseado no conhecimento de outros circuitos, como por exemplo dessa placa aqui desse Samsung, a gente vai tirando ali conclusões de do que está acontecendo, do que está ocorrendo com aquela placa, né? Mas voltando, você vai ter que ter o bordeview, né? Esse vídeo é para explicar para vocês sobre essa questão da importância do bordeview, né? Da importância de você entender a serigrafia da placa para conseguir fazer a interpretação e o estudo e análise, né? E falar que placas de Samsung e placas de ASUS são as placas mais chatas para você reparar por conta disso, porque nem sempre você vai achar o bordeview, nem sempre você vai achar esquema elétrico. Às vezes você vai achar esquema elétrico e não vai achar bordeview, você vai ficar perdido na análise daquela placa por falta desse material de suporte, né? Principalmente se você não tiver o conhecimento de como as placas funcionam, de como o circuito se distribui, né? Porque quando você tem noção de que a alimentação ela vai vir daqui para cá, daqui ela vai vir para cá, daqui ela vai vir para cá, você consegue saber como fazer uma análise. Claro que se for uma análise mais aprofundada, vai dar trabalho, né? Nessas placas aqui, por exemplo, que utilizam o bordeview, às vezes você, por exemplo, essa placa, não essa, mas tem placas Samsung que utilizam o 51125, que é um CI PWM, que é bem conhecido, tem outras placas. Então, tem muitas placas que tem esquema elétrico, que tem serigrafia, que você consegue estudar a pinagem do 51125. Em cima dessa pinagem você consegue entender como aquele componente funciona. E às vezes a placa que você está analisando não tem serigrafia, mas você sabe que no pino tal tem que estar chegando determinada alimentação, no pino tal tem que estar saindo determinado sinal, no pino tal tem que ter as intríplices. Então você consegue fazer um estudo em cima de outras experiências que você teve de outras placas. E aí você consegue fazer a análise, o diagnóstico daquela placa, mesmo se você não tiver o esquema elétrico ou o bordeview, né? Mas é um caso mais complicado. Mas é só para exemplificar para vocês, né, as dificuldades, os níveis de dificuldades que existem na análise de placa-mãe de notebook. Que às vezes a pessoa pensa, eu vou puxar o esquema elétrico, eu vou analisar. Mas nem sempre é tão fácil, né? Tem placas que você não vai achar esquema elétrico e tem placas que você vai achar esquema elétrico e você não vai achar o bordeview, né? Da mesma forma que eu estava falando, tem aqui uma placa da ASUS. Então, olha, da mesma forma aqui, olha, procurem aí uma serigrafia nessa placa. Tá vendo? Não tem serigrafia. E existem placas que elas têm semi-serigrafias. Alguns componentes têm serigrafia e outros não. Por exemplo, o caso dessa placa da Dell. Olha só aqui, olha. Deixa eu tentar melhorar aqui. Então você vê, olha, que alguns componentes têm serigrafia, os circuitos integrados, bobinas, transistores, mas resistores, capacitores não tem serigrafia, né? Daí a importância de você ir atrás do bordeview. Mais uma vez eu refriso, se não tiver o bordeview, você vai ter que contar com a sua experiência para conseguir diagnosticar o defeito desta placa, né?
Então é isso, pessoal, é sobre isso que eu queria trazer este vídeo, falar um pouquinho sobre esse assunto, que às vezes tem a galera que tem desconhecimento, não conhece. E se você quer se aprofundar mais na análise das placas-mães de notebooks, se você quer entender como o circuito funciona como um todo e ao mesmo tempo estudar circuito por circuito, conheça o curso Notebook Descomplicado, tá o link aqui na descrição, que é um curso que eu ministro, é um curso composto por 35 videoaulas e mais 32 vídeos bônus, onde a gente vai da eletrônica básica até a análise dos circuitos, dos sinais, das tensões e o estudo dos esquemas elétricos, bem como da placa na bancada. Então, se você quer conhecer mais um pouco sobre esse curso, tá o link aqui na descrição, tá um valor promocional, então vai lá, você vai gostar. E é isso, pessoal, muito obrigado por ter acompanhado este vídeo, deixe aí nos comentários as suas dificuldades, as suas dúvidas, que a gente vai estar utilizando esse material para trazer mais vídeos aqui para o canal, beleza? Muito obrigado pela sua atenção, até o próximo vídeo, tchau, tchau!